irmãos e irmãs desta Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia. Nem chegamos ainda a Pentecostes, mas tenho uma boa notícia a anunciar. E realmente ela é do Espírito Santo. Ninguém tem noção do que vou anunciar. É o seguinte, diante da pandemia e de todas as dificuldades atuais, econômicas, sociais e evidentemente sanitárias, todos os seminários do Brasil passaram para uma metodologia diferente, quer dizer, estão oferecendo a formação aos seminaristas no ensino à distância por internet. Por exemplo, o seminário de Palmas não pôde manter nos seminários seminaristas por causa das barreiras sociais, da exigência do distanciamento, e então o seminário de Palmas pede a cada diocese do nosso regional Norte 3 de guardar seus seminaristas em cada diocese e se comprometeu em enviar a formação tão filosófica como teológica por internet em todas as direções, onde tem seminaristas matriculados em Palmas. A Diocese de Conceição, através do seu Conselho Presbiteral, tomou a decisão muito esperada, fazendo 10 anos que a gente sonha com isso, de reabrir o prédio de Nossa Senhora do Rosário em Conceição do Araguaia, aquele que está vizinho da catedral, onde durante alguns anos funcionou o seminário menor. Mas se trata de criar e implantar em Conceição do Araguaia o seminário maior, aqueles filósofos e teólogos que vocês conhecem bem, Dilma, Osvaldo, Samuel, Vinícius, Luiz Felipe, Mateus e Mateus, Ednei e Leição. Bom, esses constituíam o seminário maior. Eles estudavam em Palmas até o dia 19 de março, quando o distanciamento provocou o espalhamento dos seminaristas. A partir da semana que leva do dia 25 até 30 de maio, o seminário vai reabrir suas portas pela primeira vez na história da diocese como seminário maior diocesano. Os seminaristas estudarão evidentemente por internet a filosofia e a teologia, recebendo os cursos enviados pela Universidade Uninter, que envia cursos de teologia católica, e eles levarão no seminário a vida comum de um seminário, quer dizer, vida de comunidade, formação pessoal, formação espiritual, formação humana e, evidentemente, também formação pastoral, que quando terminar a pandemia poderá se desenvolver até em todas as paróquias vizinhas. As paróquias vão ser solicitadas para nos ajudar a manter de pé este seminário maior com 15 meninos dentro da diocese. A gente acha que cada paróquia vai assumir um mês por ano a sustentação financeira, sobretudo em alimentação, desses meninos, porque todos sabem qual é a situação financeira da Diocese de Conceição e especialmente nesse tempo de pandemia e nos meses seguintes. Então elas serão solicitadas para oferecer, por exemplo, frutas, verduras, carne e as coisas básicas, tanto
cestas básicas, por exemplo, e produtos sanitários. Qual o objetivo disso? O sonho, não apenas dos seminaristas, não apenas meu, mas eu posso dizer de todos os padres, é a gente ter uma aproximação muito maior entre os nossos seminaristas e o povo, e as paróquias, e os padres. Faz 110 anos que os nossos seminaristas estudaram em Diamantina, em Uberaba, em Porto Nacional, em Belém, em Ananindeua, em Brasília, em Palmas, finalmente. E Deus nos oferece essa graça, que cumula a gente de muita alegria, sejamos leigos, padres, seminaristas, a alegria que vejo em todo lugar é fantástica. Mas tem também uma alegria muito grande, e nos padres diocesanos, a possibilidade de interagir de maneira contínua dentro do seminário a favor da formação do nosso clero diocesano aqui em Conceição. Então, está feito, está proclamado, agora é só realizar. Eu peço. A missa de abertura do nosso seminário maior em Conceição do Araguaia vai acontecer na próxima semana, quer dizer, quinta-feira, 28 de maio, às 19 horas. E coisa belíssima, é que agora que as nossas paróquias são acostumadas demais com as redes sociais, esta missa no seminário maior em Conceição, ela será retransmitida ao vivo pelo YouTube da paróquia. O endereço, o link, será dado a partir de 18h30 em todos os Facebooks de todas as paróquias de Conceição do Araguaia. Aí vamos sentir que somos uma comunidade, que temos o nosso seminário, que temos os nossos seminaristas, que eles não são a 300, nem a 1000, nem a 2000 quilômetros de nós, e sim à nossa porta, e que temos ainda muitos lugares no seminário para mais e mais jovens desejosos de se consagrar como padres diocesanos a serviço da evangelização, da santificação no sul do Pará. Que Deus nos abençoe a todos e vamos cantar juntos. Manda, Senhor, operários para a tua messe. A messe é realmente grande, mas os operários são poucos, Viva a Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia! Viva a Imaculada Conceição que nos faz este presente! Viva o Seminário Maior em Conceição do Araguaia! Obrigado a todos e que Deus nos abençoe numa alegria profunda.